Olá, me chamo Michele Pauleta Marques, sou acadêmica do curso de História e para estágio supervisionado vou gravar um vídeo para o segundo ano do ensino médio sobre a Revolução Francesa. O que foi a Revolução Francesa? Revolução Francesa é o nome que foi dado ao ciclo revolucionário que aconteceu na França entre 1789 a 1799, que marcou o fim do absolutismo nesse país. O que é absolutismo? Para entendermos melhor, foi uma forma de governo que prezava pelo poder absoluto da monarca e surgiu para atender às demandas da nobreza feudal e da burguesia mercantil. Esse sistema político predominou na Europa do século XVI ao século XVIII. Durante o absolutismo, a monarquia concentrava todo o poder do Estado, utilizando-o de acordo com seus próprios interesses. Leis, impostos e tributos eram criados sem a participação da sociedade ou de qualquer outro órgão da soberania. Voltando à Revolução Francesa, podemos dizer assim, essa revolução, além de seu caráter burguês, teve uma grande participação popular e atingiu um alto grau de radicalismo. Por quê? Uma vez que a situação do povo francês era precária, em virtude da crise que o país enfrentava, que foi agrário, principalmente, pela estiagem, seca, invernos rigorosos, a população vivia muito da sua agricultura e a população estava sofrendo muito com isso. Enfrentando essa crise, ficou cada vez pior para eles, assim, financeiramente. A França passava por, outro fator importante é que a França tinha passado por várias guerras. Então, ela contribuiu com a independência dos Estados Unidos e ela tinha perdido a Guerra dos 7 Anos, Para a Inglaterra, ela tinha perdido a Guerra dos 7 Anos para a Inglaterra, E, tempos antes disso, Então, além da crise agrária, havia também a crise financeira. Mas essa crise refletia muito mais nos pobres do que, nos governantes. Porque podemos separar aí em dois grupos. Grupo esses que seria o clero, membros da Igreja Católica, e a nobreza. Eles basicamente eram isentos de imposto e eles viviam no luxo enquanto a população sofria. Trazendo isso em conta, o que aconteceu? Pois é, o povo ficou com raiva da nobreza. Essa desigualdade social era a raiz da crise enfrentada pela França no século XVIII. Luís XVI, que era o rei, vivia no Palácio de Versalhes, no maior luxo. Palácio esse que seu avô construiu. Mas o povo estava passando fome. A situação da França era precária. A população andava nas ruas procurando comida, sabe? Era bem precária. Quando eles encontravam, pessoas comendo ou percebiam que pessoas tinham mais do que eles assim, eles atacavam, faziam dividir, matavam até se fosse o caso, para poder, dividir os bens ali e ser igualitar, ficar mais justo para todos. Então, essa era uma crise que a população da França estava enfrentando, mas quem sofria era a população mais pobre ali, mais embaixo ali. Os governantes, ficavam, que eram os reis, eles ficavam de boas, eles estavam vivendo bem, no luxo, no conforto, enquanto a população sofria e até fome passava e vivia aquela guerra ali só para poder se manter. A monarquia abusava do poder e o povo ficou com raiva, Então, para entender melhor essa Revolução Francesa, vamos falar, assim, quais são esses grupos sociais que estão vivendo ali na França, até 1989. Podemos dividir esses grupos em 3 estados. Dividindo esses grupos, assim, em três estados, podemos resumir assim. O primeiro estado é o clero, os membros religiosos, O clero tinha um grande domínio religioso e também uma grande parte, tipo
1/3 da França, né, das terras da França. Esse 1/3 pertencia ao clero. E tinha isenção de impostos. Tipo, né, tinha muito e não pagava nada. O segundo grupo é a nobreza. Os governantes, aqueles que tinham luxo, estavam ali junto com o clero e também tinham isenção de impostos. Nessa nobreza também estava o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta, entre outros nobres. E o terceiro estado é a população, que podemos dividir também em três grupos, né? Ou seja, uma população dividida. Podemos conhecê-las assim: gerondinos, né? Que são os primeiros; segundo, jacobinos; terceiros, camponeses ou sans-culottes, né? Que eram conhecidos. Girondinos, alta burguesia francesa, formada principalmente por comerciantes, que não necessariamente passavam fome. Eles queriam ter o poder, mas só tinham a economia nas mãos, né? Segundo, os jacobinos, né? Uma baixa burguesia, que era formada por professores, médicos, advogados, filósofos, né? Esses jacobinos são mais radicais, que diziam não ter medo, não tinha nada a perder, né? Revolucionários. E queriam tirar o poder do rei a qualquer custo. E terceiro, são os camponeses, né? Os sans-culottes, né? Eram chamados, né? Sem poder nenhum, sofrendo com a crise toda, né? Era os que mais sofriam, os camponeses ali. Os sans-culottes eram definidos como artesãos, pequenos trabalhadores, assalariados ou desempregados, né? Trabalhadores urbanos, vamos colocar assim, essa terceira classe, trabalhadores urbanos. Bom, entendemos um pouco sobre esses grupos, né, e o que passa na França. Agora vamos partir para o desenvolvimento da Revolução Francesa. Com a crise da França em meados de maio de 1989, o primeiro e o segundo estado, clero e nobreza, vão tentar resolver, né, essa crise. Então eles convocam uma assembleia. Essa assembleia é dominada Assembleia dos Estados Gerais. Ela é convocada pelo rei, né, e assim, eles chamaram o terceiro estado, representados pelos jacobinos e gerondinos. Os camponeses e os sans-culottes são representados por eles nessa assembleia. O objetivo da assembleia era resolver a crise da francesa, sendo essa assembleia um evento histórico para a França, pois já fazia mais de 150 anos que essa assembleia não era convocada. Então, cada estado teria direito a um voto, de uma forma até que injusta, né? Clero e nobreza votam juntos, né? E meio que anulam o terceiro estado. E foi decidido nessa Assembleia de Estados Gerais, que o primeiro e o segundo estados não pagariam impostos e o terceiro estado teria um aumento tributário para solucionar a crise da França. Foi decidido, então, por 2 votos a 1, que os impostos dos terceiros estados seriam aumentados. Aí o negócio ficou difícil, aí o negócio ficou feio. Não aceitando a situação, né, o terceiro estado se reúne, né, e aí começa o processo revolucionário. O terceiro estado revoltado se reúne e decide se separar desse modelo de monarquia absolutista, impulsionado pelos ideais iluministas, né, que tem por ideal a liberdade, né, assim, a justiça, né, então, assim, impulsionado por esse ideal, o que eles fizeram? Formaram uma assembleia à parte, né, independente dos estados, dos estados gerais, e essa assembleia se denominou Assembleia Nacional Constituinte, onde eles decidem que vão acabar com esse tipo de monarquia e vão fazer um governo baseado nos ideais iluministas, né? Quando eles decidem partir para esse lado de revolução, eles começam a sofrer represálias, né? Por parte das tropas do governo.
E aí é que no dia 14 de julho de 1789 é decidido em Assembleia Geral que eles vão derrubar o rei. E esse dia fica famoso, porque ele é conhecido como a queda da Bastilha, né, que foi também um marco na história, né? Dia 14 de julho de 1789. Nesse dia, a França sofre a queda da Bastilha, né? Que era uma prisão onde os reis Luís XIV, XV, XVI, enfim, onde prendiam seus opositores, né? Aqueles que tinham ideias contrárias ou que, né, não agradava o império, o governo, né? A população, enfurecida com o governo, derrubou essa prisão com as próprias mãos. O povo estava revoltado, né? Como eles já vinham sofrendo represálias, eles decidiram com tudo, né? Atacar e derrubaram. E foi quando a França levou um susto, né? Quando levou assim. E assim eles conseguiram, dessa maneira, né? Que foi o marco inicial da Revolução Francesa. E a partir daí eles conseguiram, assim, destronar o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta, né? Desde então, deu início à Revolução Francesa. A partir desse momento, saímos da Idade Moderna e entramos na Idade Contemporânea. Nesse momento, o terceiro estado decide lançar o que vamos chamar assim de Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é uma espécie de lei que vai afirmar o pensamento, né, do iluminista lá, de liberdade, né, igualdade. Sem a presença do rei como governante, porque ele não deixou de ser rei, ele apenas deixou de governar a França, certo? Mas ele continuava rei, certo? Sem a presença do rei enquanto governante, a França passa para a monarquia parlamentar, digamos assim, né? E essa declaração, que comentei agora, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela é inspirada nos ideais iluministas, né? Que tem como lema liberdade, igualdade, fraternidade, prega que todo cidadão tem direito à vida, à liberdade de expressão, enfim. Bom, então é isso, né? Essa é uma parte da Revolução Francesa. Conseguimos constatar, então, que a França, diante da crise que enfrentava, buscou optar por derrubar o governo, né, da monarquia. Um país onde a desigualdade de poderes reinava, enfrentando a fome, a pobreza, a população mais baixa, denominada como camponeses e sans-culottes, né, juntamente com os jacobinos, que ansiavam em derrubar o rei, tipo de governo, né, do rei, iniciaram então uma revolução onde a união desses dois grupos agitaram e deram início à revolução com a queda de Bastilha, né, prisão onde o rei prendia seus opositores. Esse grupo, cansado de sofrer desigualdade e represálias, derrubou com as próprias mãos a prisão, né, de Bastilha. E a partir daí, então, conseguiu tirar o governo do rei, né? Como eu disse antes, o rei perdeu o governo e não o reinado, né? Ele continuou sendo rei. Então, saindo da Idade Moderna e entrando na Idade Contemporânea, a França conquistou, então, uma monarquia parlamentar inspirada no iluminismo, né? Que tem como lema a liberdade, a igualdade, a fraternidade. Mas essa história não acaba por aqui, né? Tem muita água rolando debaixo dessa ponte, né? Ele propõe, assim, aprofundar a história dessa revolução, que foi um grande marco histórico, né, no mundo. É bem interessante. E é isso. A nossa aula foi um pouco produtiva, espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho dessa parte da Revolução Francesa. É um tema vasto. Depois disso aí, muitas coisas aconteceram, né?
Parte desse grupo aí deu início a um novo formato de governo, meio que militar, mas é bem interessante. Eu proponho a vocês a continuarem abrangendo esse tema aí, porque ele é vasto e é bem interessante, é bem legal. Tanto é que eu escolhi essa parte da história para poder aplicar essa aula. E é isso aí. Por hoje a nossa aula fica por aqui. Agradeço a todos e até a próxima.